paz do Senhor, Igreja de Cristo, amados amigos, irmãos, nessa tarde que está se findando, quero trazer uma reflexão bíblica para nós nos edificarmos juntos. Sabemos que toda a Bíblia aponta para Cristo. Desde o início, Deus, no julgamento de Adão e Eva, profetizou que da mulher nasceria ou a semente que iria esmagar a cabeça da serpente. E anos depois, gerações depois, se cumpriu a profecia de Deus quando Jesus foi gerado por Maria, nasceu de Maria. E com 30 anos começou o seu ministério. E ele já começa pregando: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então Jesus já começa apresentando o reino de Deus para os seus irmãos, para os judeus. E a mensagem de Jesus era contundente, continua sendo contundente, continuará sendo contundente, pois a palavra do Senhor permanece para sempre. Não tem como o ser humano tentar mudar isso, não tem como o ser humano tentar adulterar a mensagem de Cristo, não tem como o ser humano anular a mensagem de Cristo. O Evangelho de Cristo, por mais que os homens tentem mudar, não poderá ser anulada, não poderá ser revogada. Ninguém pode fazer exemplares fazendo alterações nos textos. Se o fizer, as pragas do Apocalipse virão sobre quem acrescenta e quem diminui. Então não tem como você escapar do julgamento. Se você se atrever a confrontar as leis de Deus e tentar destruir a Bíblia, queimar a Bíblia, romper a Bíblia, jogar no lixo a Bíblia, tu será responsabilizado, porque está jogando fora a tua vida, a tua esperança, a tua fé. Está jogando fora a água que mata a sede, ou seja, que sacia a sede, e o pão que sacia a fome. Então eu aconselho a você a prestar atenção, que Deus ele não deixou você sozinho nesta vida. E se você está sofrendo, se você está entrando por um caminho de sofrimento, de amargura, está no deserto, às vezes é você mesmo, por suas escolhas, que adentra nesse sofrimento. Mas, no entanto, por não reconhecer que é sua falha, que é as suas escolhas, você acaba culpando Deus. Estou aqui porque Deus quer, não é porque você quer, você escolheu. Mas enfim, é importante lhe dizer esta verdade, porque a palavra de Deus ela se cumprirá na tua vida, seja para bem ou para mal. Quando eu digo para bem, é você que ouve a palavra do Senhor e aceita aqui no coração, você crê nela e deixa ela trabalhar aqui dentro a ponto de tirar os efeitos do pecado, porque a palavra ela ilumina. Davi foi claro quando ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Logo, a palavra do Senhor ela tem poder para livrar você do pecado. Ela tem poder para dominar, para subjugar os efeitos malignos da carne. Então, o que é que acontece, irmãos? Atualmente nós vemos o cristianismo lotado de pessoas que se dizem ser da fé, que estão na casa de Deus, que estão se vestindo até igual, muda o linguajar, mas somente quando está no culto. Depois que sai do culto, se veste como qualquer pessoa mundana. Eu chamo esse tipo de igreja, a igreja adúltera, a meretriz, que não dá testemunho de vida cristã fora da igreja. Se veste como um cristão dentro da igreja, mas depois, fora do culto, se veste como
pessoas mundanas. E enfim, e não só mulheres, mas homens, e tá uma situação assim agravante, porque começaram a atacar os usos e costumes de determinadas igrejas que mantém ainda essa instrução básica e interna do ministério, e eles acabam falando mal desses usos e costumes internos. Por quê? Porque eles são pregadores libertinos, são igrejas que são ensinadas a ser libertinos, porque o corpo de uma jovem, ela não pode ser tocada antes do casamento. É claro que não pode ser tocada antes do casamento. Precisa ser preservado para depois do casamento. Enquanto ela se compromete com o jovem, ela tem que se vestir bem. Ela não pode andar de shortinho no mundo. Ela não pode estar em bares, em shows, vestida de qualquer jeito, porque ela tem um noivo. E se ela se veste mal, ela está provocando a lascívia em outros homens. Ela não está se preservando para o seu noivo, que ela julga amar. E quem ama se preserva a ponto de só se mostrar para ele no casamento, depois do casamento. Mas a coisa mudou atualmente, porque as pessoas acham que tem que primeiro faturar para depois se casar. E aí vai contra os padrões estabelecidos pelo próprio Deus. Mas enfim, tudo isso que eu estou dizendo, irmão, mostra a impureza de determinadas pessoas dentro da igreja, fingindo ser da fé, mas está levando a deturpação moral para dentro da igreja, está levando a imoralidade, a lascívia, o adultério, né? a luxúria para dentro da igreja, porque ela não deixa a palavra de Deus moldar ela, não deixa a palavra de Deus modificar ela, né? O que acontece agora? Temos a promessa que Deus fez lá no Jardim do Éden. Tempos depois veio se cumprir em Maria. Jesus nasceu 30 anos depois. Passou a pregar. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. O Evangelho da justiça, o Evangelho do amor, o Evangelho da santidade, o Evangelho do perdão, o Evangelho das muitas misericórdias, o Evangelho dos milagres, o Evangelho que muda o ser humano de uma pessoa ruim para uma pessoa melhor, que muda a pessoa com a natureza de um bode para uma ovelha, uma pessoa que é maligna para uma pessoa bondosa, santa, pura, uma pessoa que está aguardando a volta do seu noivo. Porque é isso, irmão, a igreja é a noiva, e a noiva não pode andar mal vestida, a noiva não pode andar segundo os rudimentos do mundo. Não, esse rudimento inclui futebol, inclui carnaval, inclui a moda, inclui as ideologias que adentraram dentro das igrejas e da família. Tanto é que estão brigando aí para os pais não proibissem os filhos quiserem ser aquele homoafetivo, né? Proíbem os pais de querer opinar se eles não quiserem se responsabilizar pela mudança de sexo. Essas coisas têm entrado dentro da família, irmão. O aborto em si tem entrado dentro da família. As pessoas aceitam com maior naturalidade porque a lei moral propõe esse direito, mas não observam a lei de Deus, que é proibido matar, principalmente a criança no ventre. Enfim, irmãos, para terminar e não ficar o vídeo longo, a reflexão que eu quero mostrar a vocês é o que está em Salmo 24, e o verso 3 e o verso 4.
quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Já se entende que o lugar santo é aonde Deus habita. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E aqui eu quero mostrar que ser limpo de coração, ser limpo de mão e puro de coração, equivale, como diz o texto, a servir a Deus e receber as suas bênçãos e adorar de forma voluntária a Deus e consequentemente ser abençoado em todas as áreas da vida, procurando sempre a pureza do coração, que equivale à santidade interior. A santidade interior, irmão. Quando você é santo no coração, todo o corpo é iluminado, todo o corpo é santo, todo o corpo testifica de que você é um homem e uma mulher de Deus, que você é um jovem de Deus, que você é um adolescente de Deus, você é uma criança de Deus, porque você agregou, a pureza, a pureza no coração. Mas quando a pureza acontece? Quando você guarda a palavra, quando você lê a palavra e guarda no coração. A pureza acontece aqui. Porque a palavra de Deus é como água que limpa. Ela é a água que limpa o coração. Desprezar a palavra de Deus é dar vez para o profano, para o engano, para a idolatria, para a feitiçaria, para a inimizade, para a porfia. Porque é isso que acontece quando não se guarda a palavra no coração. O coração acaba produzindo essas coisas que são da carne. Mas quando você mantém a palavra no coração, ela tem o poder de manter você limpo e fortalecido. Ser limpo de mãos equivale a não ter em suas mãos nenhum tipo de obra pecaminosa. É isso que acontece, como o texto aqui sugere. Mãos limpas são mãos isentas de atos pecaminosos externos. Isaías capítulo 1, versículo 15, e depois você vai para o capítulo 33 e o verso 15, e depois vai para 1 Timóteo 2:8. E Mateus 5, versículo 8, afirma, mostra, revela os que verão a Deus. Quem é que pode ver a Deus? Quem é que vai poder ver a Deus? Os que foram limpos de coração. Não adianta estar na igreja centenas de anos. Você pode passar 1000 anos na casa de Deus, mas se não for limpo do coração, você nunca verá a Deus. Provérbio, Salomão escreveu: se você tem que guardar alguma coisa, o que você deve guardar não é a riqueza material. O que você deve preservar não é a sua boa fama, não é a sua intelectualidade, como muitos se enchem de soberba porque é intelectual. Você tem que guardar o coração, porque o seu coração, do seu coração procede a saída para a vida ou para a morte. Caso você escolha agregar no seu coração as coisas profanas, as coisas da carne, as impurezas, os pecados, que geralmente é produzido pelo coração.
Por causa de quem? Da sua concupiscência, que leva você a escolher uma coisa que Deus não quer que você participe, que você tenha, que você agregue. Aí você acaba burlando, desviando-se, desobedecendo e guarda as coisas que Deus não quer que você guarde. Então contamina o coração. E aí você vai para a casa do Satanás, porque você não quis santificar o coração, obedecendo o conselho de Salomão. Se você tiver que guardar alguma coisa, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida e garante a você a sua estadia eterna na presença de Deus, no seu santo monte, no seu lugar santo. Louvado seja o Senhor. Então, ser limpo de mão e puro de coração ressalta que aquele que pretende adorar a Deus e servi-lo e receber as suas bênçãos, louvado seja Deus, e receber as suas bênçãos, louvado seja o nome do Senhor, deve procurar ter um coração puro e uma vida reta perante o Senhor. As mãos limpas mostra que você não tem nenhum ato pecaminoso infectando, contaminando ela, segundo os textos já produzidos aí em Isaías 1,15, capítulo 33, verso 15, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. E finalizo mostrando Mateus, capítulo de número 5, verso 8, que vai dizer assim. Deixa eu confirmar aqui com você. Mateus capítulo 5 e o versículo 8. Glória a Deus. Bem-aventurado é os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 5 e versículo número 8. Deixa eu abrir aqui no computador. Mateus 5. Glória a Deus. Olha o que é que diz aqui, Mateus 5, 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. No 7 diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão ou obterão misericórdia. O 6 diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, né? Como diz na linguagem nova. O 5 diz, bem-aventurados os humildes de coração, ou os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O 4 diz, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E o terceiro afirma, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Porém o 9 ressalta, bem-aventurados são os que promovem a paz, os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Esse é o versículo 10. E o versículo 11 diz, bem-aventurados serão vocês, pois quando por minha causa insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, perseguirão vocês também. Então nós devemos ficar felizes com a presença de Cristo e sua palavra no nosso coração, ainda que tenhamos que passar por essa adversidade. Devemos ter certeza do que o que nós ganhamos é maior, supera a qualquer sofrimento, a qualquer atração mundana, a qualquer fantasia mundana, ou moda mundana, ou festa mundana.
ou música mundana, ou qualquer outro feito mundano, não pode ser maior do que o que nós já temos. Por isso que Jesus disse: guarde o que você tem, para que você não perca a sua coroa. Porque Satanás está usando a tecnologia, está usando os homens, está usando as mulheres, está usando as ideologias para tentar arrancar a verdade do seu coração. Ele está usando todos os meios que ele pode, incessantemente, para tirar você do reino, do santo lugar que o Senhor Jesus foi preparar. Em João 14 está dizendo: eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mas é escolha sua estar aonde Jesus está. Se você quiser ir até a casa de Deus, aonde Jesus está morando agora, você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa agregar a vida dele na sua vida. Você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador para possuir a natureza de Cristo, a mente de Cristo, e viver para sempre na presença dele na eternidade. Se não fizer a escolha, eu lamento muito por você. O que sobra é tormento eterno. Que Deus nos ajude, que Deus esclareça essa palavra na tua vida e no teu coração. Pai do Senhor a todos.